quero convidar você a abrir a sua Bíblia, seja ela uma Bíblia tradicional de papel, um livro, ou ela eletrônica, que também estou usando uma eletrônica aqui. No profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18. Quero informar você também, na verdade há muitos aqui, né? Que toda quarta-feira a gente tem culto. Você sabia que quarta-feira... muita gente não sabia? Pois é, rapaz. Quarta-feira tem culto. E eu vou dizer a você, é uma bênção o culto da quarta-feira. Cara, o culto da quarta-feira... A gente não tem que classificar um melhor do que o outro. Não. O culto do domingo cumpre um propósito. A palavra de hoje mesmo tem esse propósito. A mesa do Senhor. Mas o culto da quarta-feira, a gente tem um tempo mais, como é que eu posso dizer? Com mais liberdade até para participações, né? Então, se você não tem vindo, quero te incentivar a vir ao culto da quarta-feira. Um dia ministra eu, outra vez é a pastora Cristina que ministra, às vezes é o Vitor que ministra, pastor Vitor. E a gente vai revezando, como também no domingo. E é uma bênção, viu? Vamos ler esse texto. Quero compartilhar a palavra com você essa noite. Essa palavra é uma palavra tremenda, tremenda, maravilhosa. É uma forma que Deus usou através do Jeremias para nos revelar algo profundo da sua vontade, do seu poder, do seu sentimento, do que Ele quer fazer conosco. E ele é de fácil compreensão. Mas eu quero ir além com você hoje. Eu quero me ater a alguns detalhes desse texto. Porque a gente vai ter aqui uma mensagem central muito clara. A mensagem central você vai entender, a maioria. Mas a gente também tem aqui, se a gente observar bem, e eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes desse texto. Amém? Vamos compartilhar? Todo mundo aí já abriu? A minha versão aqui, se você for botar aí e puder ainda, Jeremias 18, a partir do 1. Quando a gente fala que é o 18 e não fala o número, pode saber que é do início. Esqueci. 18, 1. Se usar a NVI, é melhor para eles acompanharem a segunda que está aqui. Vamos lá, gente. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Dispõe-te, vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Em outras versões, ouvirá as minhas palavras, ou ouvirá a minha voz. Versículo 3. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês, como fez esse oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Porto Seguro. Aqui está a comunidade de Israel, mas a gente vai trocar porque Deus está falando com você hoje.
nesse dia. Gente, eu não sei se você já teve oportunidade de ir a uma olaria. Para esse povo aqui, isso era muito comum. Eles tinham lá, eles faziam tudo de barro e tinham muitas olarias que faziam as garrafas, os pratos, os utensílios, tudo nessas olarias, que é a casa onde o oleiro, né, ele trabalha com o barro e faz os elementos de barro. Para eles era uma realidade muito comum. Quando Deus falou com Jeremias, Jeremias já sabia onde é que ele tinha que ir. E provavelmente, a palavra aqui não diz, mas ele partiu para a primeira olaria, ou a casa onde tinha um oleiro, para poder obedecer o que Deus mandou ele fazer. Vai lá na casa do oleiro. Eu quero, porque eles tinham intimidade com isso, mas talvez você nunca tenha visto e nem entenda direito como é o processo. E se você não entende como é o processo, aí você vai se perder um pouco no que Deus quer falar. Porque você precisa entender como é feito um objeto de barro, seja um prato, uma garrafa, seja um vaso, para que você entenda o que Deus falou usando esse exemplo, essa alegoria. Então eu peço aí que o Gabriel, vou sair da frente aqui, passe um videozinho e você vai ver, olha, não mudou nada, é dessa maneira que acontece. O oleiro, ele tem uma roda embaixo no chão, que ele com a perna vai rodando, tem um eixo em cima, uma outra roda. Ele pega o barro, coloca lá em cima, com a perna ele vai rodando embaixo, e com as mãos ele vai jogando água e vai modelando aquilo que ele deseja fazer. Seja, como eu falei, um vaso, seja um copo, um prato, uma botija, o que for. E lá vai rodando, tá vendo? É claro que hoje, com a modernidade, o cara provavelmente não fica mais com a perna. Ele tem um motorzinho lá com uma correia que deve girar e permite que ele vá fazendo isso aí. Eu quero que você entenda, como o texto diz, que muitas vezes ele vai, coloca água, mas daqui a pouco, por algum motivo, o vaso, ele se desmancha. E tem vários elementos que podem fazer com que o vaso se desmanche. Aí, como nós lemos no texto, o oleiro faz o quê? Ele volta com aquele barro de novo e reamassa ele, joga água e começa a trabalhar de novo o vaso. E aí ele vai formando. Depois que o vaso está todo pronto, que o oleiro já aprontou ele todo, aí o vaso vai para o forno. No forno, ele endurece e aí pronto. Ele vai ser pronto para ser usado em qualquer casa ou para o propósito que ele foi feito, a depender de qual, né, o objeto que o oleiro está preparando. Deu para vocês entenderem bem como é que é uma olaria? Então pronto, desliga agora aí, tá beleza. Tá fácil agora. Tá fácil a gente entender agora a mensagem. Por quê? Porque você está vendo o que Jeremias viu. Quando Deus falou assim, Jeremias, desce e vai à casa do oleiro. Não sei se todos sabem, a maioria aqui sabe, nós temos um centro de recuperação de dependentes químicos que se chama Casa do Oleiro. Por quê? Porque é o propósito. É pegar aqueles rapazes, aquelas pessoas que estão quebradas pela vida, pelas drogas, e Deus entrar com a ação e refazer de novo.
Por isso nós colocamos esse nome, Casa do Oleiro, que está provisoriamente parada as suas atividades, mas que em nome de Jesus, eu tenho orado para o Senhor nos permitir reabrir a Casa do Oleiro. Amém? Que bom que você vibrou. Poxa, que alegria ver você vibrando. Irmão, talvez você não vibre tanto, mas uma casa, uma família que tem um dependente químico, quando ele se recupera e volta à vida normal, restaurado, é motivo de vibrar demais, de muita alegria. E aqui no meio de vocês tem muitos irmãos aqui que passaram pela Casa do Oleiro, se recuperaram, outros não estão aqui, já foram para muitos outros lugares, e a gente de vez em quando tem notícia. Essa semana passada eu fui na feira com Cristina, com a pastora, e aí quando eu chego na banca, ela estava escolhendo banana, né? Não errei não, é banana. Aí era uma banca, tinha banana, tinha várias frutas, mas tinha mais banana da terra. E aí a gente foi escolher, ele falou assim, a paz do Senhor, pastor. Aí eu olhei para ele, a paz, filho, mas sem conhecê-lo. Porque acaba que muita gente conhece a gente, mas eu não conheço todo mundo. E aí eu falei, a paz do Senhor, meu filho. Aí ele fez aquela dita pergunta, o senhor lembra de mim? Ô, irmão, pelo amor de Deus, não faz essa pergunta. Deixa a gente numa situação. Aí eu não posso mentir que eu sou crente. Eu falei, meu irmão, me dá uma pista aí, porque realmente seu rosto não me é estranho. Mas eu não lembro. Falou, pastor, é ruim de o senhor lembrar. Eu passei pela Casa do Oleiro há muitos anos atrás, quando ainda era lá no Village. Falei, eita, meu filho, tem tempo então, hein? Pois é. No mínimo uns 15 anos. Eu falei, pois é, pastor. Só para você se alegrar, eu estou bem, nunca mais mexi com aquela porcaria. E outra coisa, falei assim, o senhor está vendo minha banca aqui? Mas eu tenho minha loja, meu verdurão, aqui atrás aqui meu carro, aí eu ali tinha uma caminhonete, comprei um terreno agora que eu vou construir uma casa. E aí eu falei, meu filho, mas que bênção, glória a Deus. Aquilo, rapaz, me deu uma alegria de ouvir e ver, né, o que um trabalho pode mudar a vida de uma pessoa. E tem muitos desses por aí, irmãos. De vez em quando eles ligam para mim. Sabe quando eles ligam para mim? Quando Deus manda. Porque às vezes eu estou mal, às vezes eu estou triste, às vezes... Aí Deus manda um ligar para me alegrar. Para eu saber assim, eu falo, Deus é o Senhor, né? É só para o Senhor mostrar que vale a pena. Que não é em vão. Poxa, eu vou contar aquela história eu vou contar. Já está chorando ali. A gente sempre passou muita luta com a Casa do Oleiro, porque a gente começou a igreja junto. Igreja e Casa do Oleiro. E a gente, então, foi levando, porque Deus tinha dado a direção e a gente foi, vamos embora. E aí, fizemos a estrutura, pessoa trabalhando, custo, porque, se você montar uma creche, as pessoas querem ajudar. Se você montar um asilo, as pessoas querem ajudar. Se você montar um orfanato, mas para drogado, ninguém quer ajudar, irmão. Coisa mais difícil. Às vezes a gente ia pedir a ajuda ao empresário na cara da gente falava assim, eu quero que tudo morra. Quero que essas pragas morram. Assim, era conversa, irmão. Então, quem sustentou a Casa do Oleiro sempre foi a igreja. E às vezes ficava difícil, porque era custo da igreja e custo para sustentar lá. As pessoas botavam seus parentes, seus amigos lá, e logo depois, largava lá e ia embora. Não dava ajuda não. Primeiro dizia que ia dar uma ajuda mensal, pelo menos para alimentação, que nada. E aí a igreja ficava com todos os encargos. Beleza. Fui para o banco e no carro eu falei com essa mulher, falei assim, olha, não tem jeito. Não posso pôr em risco a igreja.
porque o custo é muito grande. Então, eu fecho a casa do oleiro para manter a igreja com seus pagamentos normais. Não dá, não tem jeito. E aí entramos no banco, ela chateada, e aí eu fui para tirar o extrato. Já sabendo que, de vez em quando a gente ia lá com um coraçãozinho assim, achando que ia ter uma ofertinha, a gente ia puxar o extrato para ver, né? Mas geralmente não tinha nada mais, irmão. E aí, enquanto eu estou lá, tirando o extrato, essa daqui mais afastadinha, eu lá no caixa, liga para ela um rapaz, e ela, oi, quem é a pastora? Aí ela falou assim, é a pastora Cristina, é. Pastor, olha, eu estou no orelhão aqui com ficha, pode acabar. Mas sabe quem é aqui? É o Cosme. Aí ela, Cosme? Que Cosme? O Cosme que passou lá pela casa do oleiro, a senhora lembra? Foi um dos primeiros internos que a gente teve. Pois é, pastora, eu tinha aqui no coração de ligar para a senhora só para dizer que eu estou bem, eu estou firme com Cristo, eu estou em São Paulo, trabalhando, e vai, pum! A ficha caiu. A ficha caiu e nunca mais ele ligou. Aí quando eu volto com o extrato, sem dinheiro, encontro essa mulher. Eu falei, o que foi, mulher? O que aconteceu? Pensei que era uma tragédia. Não, o Cosme me ligou. Eu falei, que Cosme, mulher? E aí ela contou que primeiro, lembra o menino que a gente lembra? Pois é, ele ligou dizendo que está bem, está em São Paulo e que está longe das drogas desde aquele tempo. Aí como é que fecha, irmão? Deus manda logo um recado, não é para fechar. Não é para fechar. Aí eu entendi, pai, entendi, mas manda a grana aí, porque tá difícil. Então, irmãos, casa do oleiro é esse lugar. Deus chega para Jeremias e queria falar com o povo. Por quê? O povo estava vivendo como o povo hoje está vivendo, longe de Deus, em pecado, com tantas circunstâncias. Estava nas questões sexuais, com depravação, com divórcio. Estavam, rapaz, estava tudo longe de Deus, da palavra, em vários pecados. Aquele povo estava. Não diferente dos dias de hoje. E aí Deus chama Jeremias e fala, Jeremias, vai na casa do oleiro que eu quero falar contigo. Eu quero que você entenda algo. E levou ele lá. E Jeremias chega e vê aquela cena que você viu aqui. O oleiro em cima do vaso. E por um motivo, o vaso, quebrou. O oleiro joga mais água, amolece de novo e começa de novo a moldar. E aí Deus queria, através dessa alegoria, através desse exemplo, dizer para mim e para você o que Ele quer e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Porque no final Ele diz, como barro nas mãos do oleiro, são vocês nas minhas mãos. A mensagem desse texto, muitos não observam de início, mas ela fala logo de transformação. Esse discurso, ou essa palavra, ela tem sido pouco pregada nos púlpitos hoje, porque é mais confortável e agrada mais, e enche mais a igreja, falar do que Deus pode fazer. Falar do que Deus quer fazer para você, para a sua vida melhorar, milagre, para realizar os seus sonhos, suas expectativas. Deus é Deus para fazer tudo isso? É sim, claro que é. Mas Ele estava mostrando que para que Ele fizesse isso com o povo precisava ser transformado. Porque o povo estava como aquele vaso ali quebrado. E precisava passar por uma transformação. Eu quero ir lendo o texto de novo com você, para a gente ir vendo alguns detalhes que são fundamentais
no decorrer dessa narrativa para nós. A primeira coisa que ele fala com Jeremias é assim: olha, dispõe-te. Ele manda Jeremias fazer aquilo, mas debaixo de uma disposição dele. E eu quero que você entenda que nunca que o oleiro vai fazer algo na sua vida se você não se dispuser a entrar na olaria do Senhor, a entrar na posição para deixar Ele moldar. Você precisa de se dispor a isso. Precisa partir de você. Eu quero que você entenda que Deus não vai fazer nada na minha e na sua vida se você não decidir. Se você não se propor a deixar Ele moldar a sua vida como um oleiro molda um barro. Há e tem que haver uma disposição minha e sua, irmão, para isso. O problema é que às vezes a gente quer e deseja, e Deus quer nos abençoar, é verdade. Mas a gente não quer passar pelas transformações, porque as transformações geralmente vão mexer em áreas que a gente nem quer que mexa, que a gente quer viver e continuar vivendo aquilo. Mas para que haja transformação, para que Deus possa moldar, eu e você precisamos ter uma disposição de dizer assim: Senhor, entra na minha vida, faz isso, pode mudar, pode tocar, pode quebrar, pode fazer de novo. Disposição para isso. Por outro lado, você vê que o interesse de Deus é real. Ele diz: dispõe-te, porque aquele povo estava se desvirtuando, mas Deus quer salvar. Deus não tem prazer na morte do ímpio ou na morte daquele que morre sem estar com ele. Por isso ele fala com Jeremias, e olha, se você ler a história, Jeremias não estava bom com o povo não. Por Jeremias aquele povo morria mesmo. Mas da mesma forma com Jonas lá, que Deus mandou ir para Nínive e Jonas não queria, aqui, como Jeremias era muito obediente, ele não pestanejou, ele não vacilou, ele foi. Mas sabendo que aquele povo era um povo difícil. E era mesmo. Porque se você continuar lendo o texto, no final o povo vai dizer: a gente não quer mesmo não. A gente quer fazer o que a gente quer. Posso até no final ler para vocês. Mas é mais ou menos isso que o povo acabou falando. Mas você vê também uma disposição do próprio Senhor nas nossas vidas, de nos transformar. O Senhor nos cerca. O Senhor move tudo para que eu e você possamos conhecê-lo, possamos entrar nesse lugar onde Ele pode moldar a nossa vida. Porque se também Ele não moldar a nossa vida, não tem como, irmão. Nós precisamos ser um vaso de honra para Deus. Porque a própria palavra fala do vaso de honra e do vaso de desonra. E para ser um vaso de honra tem que passar pelas transformações, a olaria, onde Deus atua na nossa vida e vai transformando a nossa vida dia após dia, para que cada vez mais a gente se pareça com Ele, faça a vontade dEle. Senão a gente está vivendo debaixo da nossa vontade. Na verdade, irmãos, nós queremos ser muito mais o oleiro do que o barro. A maioria das pessoas estão como oleiro, governando sua vida, moldando sua vida, segundo a sua vontade, e o que dá na telha, e o que deseja. Seja as suas paixões, seja as suas vocações, seja os seus sonhos, se tornam o oleiro. Mas eu quero te dizer que você é barro, só barro. E por mais que você tente e ache que a sua vida está acertada e que você está conquistando, e por isso você está conseguindo moldar algo bom na tua vida, eu quero te dizer que você está redondamente enganado. A palavra diz: miserável homem que somos, pobre, nu,
A gente acha, a gente pensa que está tudo certo, porque a nossa vida vai dando certo em algumas coisas, mas se ela está longe da vontade de Deus, se não é Deus que está direcionando a nossa vida, pode ter certeza que é só ilusão. Uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai, porque não se sustenta. A Bíblia vai falar sobre isso, sobre a construção, já usando uma outra alegoria, que ninguém constrói em cima de areia. Tem o Nuno ali, construtor, tem outros, não se constrói em cima de areia. Primeiro você tem que fazer um alicerce, tem que ter lá embaixo o fundamento. Cristo é o nosso alicerce, é a rocha. E aí a gente pode levantar uma vida, e vai vir as tempestades, vai vir os maus tempos, vai vir as lutas, e nós vamos conseguir resistir, a casa não cai. Mas se for levantado na areia, meu amigo, primeiro tormento, primeira circunstância, como disse aí, a casa cai. E ele diz, desce para casa, oleiro, porque ali você vai ouvir a minha palavra. Irmãos, em nome de Jesus, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Por isso que eu te convido a vir na quarta. Eu te convido a participar do grupão. Eu te convido a participar da escola de discípulos. Eu te convido a participar de qualquer evento. Vai ter aniversário de boneca de crente. Vai também. Onde tiver reunião dos crentes, que tiver conversa de crente, vai. Porque vai surgir a oportunidade de ouvir a palavra. Mas o principal é aqui, você está ouvindo a palavra. E se você mantém a sua vida diante da palavra, e não só se resumindo a um domingo, ou uma quarta-feira, ou um grupão, mas principalmente uma devocional todo dia, palavra, lê a palavra um tempo. Meu irmão, a fé vai crescendo. Aí é o oleiro trabalhando, moldando a sua vida. Aí você está na olaria dele, você está na roda, e ele está, jogando água. Jesus é a água da vida. A palavra está aí ali, você sendo lavado, e a água aí, o molde, a mão do Senhor moldando a sua vida, te mostrando o que está errado, mostrando, limpando, ajustando. Então, em nome de Jesus, o desejo dele é esse. Você precisa estar ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. É certo que Deus quer fazer por nós muitas coisas, mas Ele quer fazer muito mais. Eu quero te dizer, em nós, algo. Na minha e na sua vida, no meu e no seu interior, coração. Porque aí, se Ele faz em nós, irmão, fazer através de nós vai ser a coisa mais fácil. Porque Ele faz você ser ali um vaso, e vai ser um vaso que vai servir. Um vaso para a glória de Deus, para a honra do Senhor. Versículo 3, ele diz, então, fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Você está entendendo que o Senhor mandou ele olhar o oleiro, e essa alegoria representa que o oleiro é Deus, e o barro somos nós, e a ação de Deus em nós. É o que o texto está querendo mostrar, é o que Jeremias viu, é o que eu mostrei no vídeo para você entender. É esse o exemplo que Deus deu para que eu e você possamos compreender a sua vontade. E quando Jeremias viu quem? O oleiro trabalhando. Irmão, Deus não para de trabalhar. E Deus trabalha o tempo todo pela sua vida. Olha, pode parecer em alguns momentos que Deus te abandonou, que Deus não está te ouvindo, que você não consegue sentir, mas eu quero te dizer, Deus não para de agir, de trabalhar em nosso favor. Há um texto que está lá em João 5,17, diz assim, disse Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje. Jesus revela aos discípulos, meu Pai está trabalhando até hoje. Diz o texto,
E eu também estou trabalhando. O Senhor está à destra do Pai, intercede por nós em todo tempo. Agora mesmo, o Senhor intercede por mim e por você, para que tudo aquilo que esteja impedindo você de se tornar um vaso moldado por Deus, seja tirado do teu caminho, da tua vida, para que o oleiro possa realmente fazer de você aquilo que Ele quer. Aqui eu e você precisamos entender que não é fazer o que eu quero, mas o que Ele quer, a vontade dEle. Eu tenho aqui, me ajude, assistente, por favor. Qualquer uma das duas. Eu tenho aqui um prato. Pega o prato, mostra o prato de barro para todo mundo. Um prato. Eu bebo água com prato, irmão? Agora pega o copo então. Eu bebo água com copo. Com prato eu faço o que, irmão? Eu como, irmão, com prato. Mas tem ali na frente, olha lá aquela vasilhazinha, olha lá, meu filho. Pega para mim. Aquela outra. Isso. Mostra também. Já é diferente. Aí não é um copo de beber água. Aí é uma vasilhazinha para botar o leite, para botar o café, para botar o mel, para botar alguma coisa para servir. E assim vai. Aí tem um outro vasinho ali que é para botar flores, plantas, ou água, ou o que for. Mostra aí. Mostra. Um outro vasinho. Foi feito daquele jeito, irmão. O que eu quero chegar? Onde é que o senhor quer chegar, pastor? Obrigado, minha linda. Salva de palmas para essa assistente. Irmão, Deus vai moldar você segundo o que Ele quer, como Ele quer. Um é prato, o outro é copo, o outro é jarro de planta, outro é pote de água, outro, cada um Deus faz de uma maneira e dá uma função, um propósito. Você tem um propósito nessa vida. Deus te criou com um propósito. E Ele quer cada vez mais que você seja moldado por Ele, para que você cumpra o propósito que Ele tem para a sua vida, para a sua existência. Ninguém está nessa vida por acaso. A gente não está passando aqui por um acaso, irmão. Deus nos criou com um propósito. Ele nos deu talentos. E esse talento é para ser usado para o reino dEle, para a vontade dEle, para o que Ele deseja, porque é Ele que é o oleiro, é Ele que é o Senhor. Versículo 4 diz assim: mas o vaso de barro que ele estava fazendo se estragou-se em suas mãos. E ele o fez, novamente, moldou outro vaso, de acordo com a sua vontade. Preste atenção, irmãos. Eu tenho certeza pela própria palavra que a culpa do vaso se desmanchar não foi do oleiro, mas do barro, da qualidade do barro. Sabe por quê, irmãos? O barro vem para o oleiro e às vezes o barro vem com pedra dentro. Às vezes o barro que foi tirado do chão vem com pedaços de raízes. E aí na hora que vai moldando, ou uma pedra, ou uma raiz, aparece ali e acaba fazendo com que a estrutura do que o oleiro está fazendo se desmonte. E aí você precisa ver o que ainda na sua vida pode estar impedindo que Deus te molde. Pode ser uma raiz mesmo, pode ser uma raiz de amargura, pode ser um trauma, pode ser, me ajuda, pastora, você é boa nessas coisas, uma falta de perdão, que é na amargura, alguma raiz que não é do Senhor, que não, feridas, não sei, ou algum pecado que se torna uma pedra no teu caminho, uma pedra de tropeço para você. Aí quando Deus começa a fazer a obra na sua vida, e Ele quer fazer, e Ele está fazendo,
vem esses percalços, vem essas situações, e aí desmancha. Mas sabe o que Deus quer fazer? Quer encontrar, arrancar a pedra, a raiz ou o que seja, novamente jogar água e amassar para fazer de novo. Agora você já viu o que ele diz aqui? Que ele vai refazer um vaso novo. Sabe por quê, irmãos? Deus quer fazer de mim, de você, um vaso novo. Por isso que a palavra diz que é importante, é necessário que a gente nasça de novo. Nascer de novo? Sim, porque quem nasceu da carne é da carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. É por isso a gente necessidade de ser uma nova criatura, um novo vaso diante do Senhor para Ele moldar. Por isso que eu e você precisamos dar a Ele a permissão. É você que dá a permissão para que Ele molde sua vida. Por isso que a gente precisa entregar a nossa vida a Ele. Ao final desse texto, dessa palavra, eu vou te dar a oportunidade de entregar a sua vida ao oleiro. Porque se você não fizer isso, Ele não pode mexer. Epa, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Ele faz. E Ele quis que fosse assim. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, você abre ou não a porta do seu coração. Você dá espaço ou não para que o oleiro trabalhe na sua vida. É você que permite. É você que tem que descer a olaria. É você que tem que querer se colocar ali naquela roda e deixar o oleiro meter a mão em você e fazer de novo. E jogar água e moldar, porque Ele vai fazer algo novo. Por isso que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Quando alguém entrega a sua vida a Deus, ao oleiro, e Ele coloca a mão, tudo aquilo que foi do passado, passou. Sabe por quê? Porque agora você se torna alguém novo. É um novo. Antes tu era um pratinho, agora Ele fez de você um vaso lindo. Tu era um pratinho que só botava coisa ruim, só comia coisa ruim nesse pratinho. Agora não, você é um vaso lindo de Deus para carregar a água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é você que deseja. É você que desce para a olaria. É você que deixa o Senhor fazer isso na sua vida. O que é impressionante é que nós temos grande potencial, irmão. Porque nós fomos feitos da mesma coisa. Qualquer um de nós pode ser moldado por Deus e se tornar algo precioso. Qualquer um. Porque todo mundo aqui é barro, irmão. Todo mundo é barro. Todo mundo é um barrozinho muito... precisando tirar a sujeira. Quanta sujeira eu precisarei tirar da minha vida para Deus moldar. E é assim que acontece mesmo. E o Senhor faz porque Ele ama. E diz o texto, Ele refez, moldando outro vaso, um vaso novo, de acordo com a sua vontade. Deus tem um plano com a sua vida, irmão. E hoje, em nome de Jesus, eu espero que você permita que o oleiro pegue, toque na sua vida e faça algo novo em você. Versículo 6, já encerrando. Ó comunidade de Israel, será que não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Ele mostrou tudo aquilo para Jeremias chegar para o povo e dizer assim: povo, vocês acham que dessa forma que o oleiro faz com Deus não pode fazer na sua vida? Você acha que Deus não pode te transformar? Será que alguém aqui acha que tem alguma situação que é irreversível ou que é intransformável? Que você sabe que não tem jeito? Pois é, eu quero te dizer, com o Senhor tem.
Por isso que ele faz uma indagação. Será que vocês pensam? Será que vocês acham que eu não posso fazer com você aquilo que o oleiro fez com aquele barro? E aí ele termina com uma declaração. Agora ele está aqui fazendo uma indagação, meio que, assim, fazendo uma crítica, ou até uma, qual é a gente chama, não é demonstração não, é como se fosse uma brincadeira, mas eu esqueci a palavra. Será que vocês acham isso mesmo? Porque é impossível, porque a palavra do Senhor e o próprio povo sabe, não há impossível para Deus, não há. E aí o Senhor vem e termina com essa declaração: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó, bota o seu nome agora. Bota o seu nome. E é isso que Ele está querendo dizer a você nessa noite. Ele quer moldar você. Se a vontade de Deus não prevalece na sua vida, se você não é um vaso que glorifica o nome do Senhor e faz a vontade dEle, porque Ele é o oleiro, provavelmente você precisa que o oleiro quebre de novo e faça algo novo na sua vida. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Você o sabe, porque é você que vive. Na verdade, quando nós reconhecemos isso, que nós caminhamos muito mais como oleiros da nossa própria vida, e a ficha cai, e a gente decide assim, não, eu quero é que o Senhor molde a minha vida. Esse é o momento que se chama arrependimento. Por isso é necessário que a gente se arrependa. Por isso é necessário que a gente reconheça que tem sido o oleiro da sua própria vida e que quer e deseja entregar a sua vida nas mãos dele, para que ele possa moldar, para que ele possa fazer segundo a vontade dele e não a nós. E no fim, a gente vai ter um vaso pronto, um vaso para ser orgulho, para louvor do Senhor. Nessa noite eu quero fazer um apelo para você. Eu não sei como você tem vivido, se você tem sido o oleiro da sua própria vida. E talvez hoje você entendeu que você só é um barro. E o barro não pode se moldar sozinho. Ele não pode, não tem como. Ele pensa que está se moldando. Ele pensa que está conseguindo evoluir sozinho, com seus próprios pensamentos ou desejos. Mas verdadeiramente, nós somos só barro. E o oleiro hoje quer tocar na sua vida, quer mexer com você. E se você reconhecer isso e dizer assim, Senhor, eu quero descer para a casa do oleiro, eu quero que o Senhor toque a minha vida. Talvez você entrou aqui nessa noite e você até já deixou o oleiro começar algo na sua vida. Mas vai lá que tinha muita pedrinha, raiz de amargura, e o negócio começou a desfazer, e você meio que disse assim, para Deus, e se afastou. Talvez você já entregou sua vida a Jesus, já começou uma obra e parou. E hoje é dia de voltar para a olaria de Deus. Hoje é dia de você dizer, Senhor, eu quero, continua da onde parou. A obra que o Senhor começou, Senhor, porque a Tua palavra inclusive diz que a boa obra que o Senhor inicia, o Senhor há de concluir. Então, pede isso a Ele. Nessa noite, eu não sei como você está vivendo, não sei como você entrou aqui, mas eu quero te dizer que você é um simples barro,
E às vezes, sabe o que acontece? Um barro duro. E barrinho duro, ruim. Tinha barro que era rejeitado, que era muito duro, mesmo colocando água, jogando água, porque tem barro que está aqui, e a gente vai jogando água todo domingo, quarta-feira, vai jogando água, mas o barro continua duro, é ruim. Esses são aqueles que a palavra diz que tem um coração endurecido. Por isso a palavra diz, quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Seja um barro maleável, que Deus pode pegar e mudar, e amassar e fazer o que Ele quer. Deseje isso. Busque isso. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu queria que pudesse isso. E eu queria que você começasse a pensar em tudo isso. Nessa palavra, nessa mensagem. Que você é esse barro. E dizer a Ele, eu quero, Senhor, quebra a minha vida, faz de novo, Senhor, faz de novo, Jesus, faz de novo, Jesus. Espírito Santo de Deus, toca em cada coração nessa noite, move, Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus, Pai.